Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Salve no paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o evangelista irmão Robson. E estou aqui nessa noite para falar um pouco da palavra de Deus para o coração dos irmãos, em nome de Jesus. E nessa noite, o Senhor Jesus tem um texto simples aqui, Marcos, livro de São Marcos, no capítulo de número 10, e o versículo de número 13 até o versículo de número 16. O título é Jesus abençoa as crianças. Jesus abençoa as crianças. Glória a Deus. Deus abençoe os amados irmãos nessa noite. Para quem não me conhece, sou o evangelista Robson Gamaliares. Eu tenho um canal no YouTube. Se os irmãos quiserem se inscrever, fica à vontade. E também sempre estou fazendo live, irmãos, que ficam registradas aqui no meu Facebook. Depois os irmãos podem compartilhar, podem comentar, podem assistir, porque sempre quando eu deixo uma palavra é para a nossa reflexão, aleluia, é para que nós pudéssemos então estar aí falando um pouco da palavra de Deus. Os irmãos estão começando a chegar, aleluia, online. Deus abençoe nosso irmão Isaac Oliveira. Deus abençoe, meu querido, em nome de Jesus. Glória a Deus. É um texto simples. Nessa noite eu não serei longo. Será um vídeo breve, mas é de inteira, aleluia, louvado seja Deus, edificação para a nossa alma, para a nossa vida. Deus abençoe também o Fábio Tita, em nome de Jesus. Irmãos, o texto está na Bíblia, São Marcos capítulo 10, versículo de número 13 até o versículo 16, que diz assim: E traziam-lhe crianças para que lhes tocassem, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhe: Deixai-vos os pequeninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-as nos braços e impondo-lhe as mãos, os abençoou. Irmãos, que texto maravilhoso registrado na Bíblia Sagrada. Eu quero dizer para os irmãos que esses textos que acabamos de ler nos mostra o quanto que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele ama as pessoas. E no texto de Marcos, capítulo de número 10, a partir do verso de número 13, nós vamos ver o nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, tendo aí, aleluia, as suas bênçãos sobre a vida das crianças. A Bíblia diz: e traziam-lhe crianças para que lhes tocassem. Aleluia. Mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Todos os irmãos nesta noite sabem que o Senhor Jesus Cristo, ele sempre foi, a sua fama era muito grande. Jesus era muito conhecido por causa dos seus milagres, prodígios e das suas pregações que eram muito bem faladas, não é verdade? E a autoridade que ele exercia, as curas que ele fazia, e o seu nome era muito divulgado. Então, quando Jesus se reunia para poder pregar, também se ajuntavam ali muitos homens, muitas mulheres e muitas crianças. Todas essas pessoas ficavam ali aos pés de Jesus, ouvindo a mensagem, ouvindo a pregação e também recebendo curas
aleluia, através do poder de Jesus Cristo. Essas pessoas que eram curadas por Jesus Cristo saíam dali e quando recebiam esses milagres, essas curas, essas orientações de Jesus Cristo, elas saíam dali felizes, satisfeitas e com vontade de voltar, porque a presença de Jesus Cristo é maravilhosa. Aonde ele ia era algo agradável, como é agradável sentir a presença de Jesus Cristo, e a palavra de Deus vai registrar que aonde ele ia, uma multidão o acompanhava, uma multidão ia com ele. Uns iam para ouvir a pregação, outros iam para poder querer questioná-lo e querer saber mais sobre algumas curiosidades sobre a vida deles. Outros iam para receber cura das enfermidades e outros iam para poder realmente saber quem era Jesus. E naquela época, muitos tinham dúvidas de quem era Jesus. Ele mesmo diz: quem dizem os homens ser o Filho de Deus? E aí vocês vão ver na passagem que muitas pessoas falam quem era ele. Um diz que era fulano, diz que era ciclano. E, na verdade, Jesus é o Filho de Deus. E aonde Jesus estava, algo maravilhoso acontecia. Deus abençoe também o pastor Cláudio Pereira. Então, aonde Jesus estava, algo maravilhoso acontecia. Eu fico imaginando a presença do Senhor, aleluia, naquelas reuniões, talvez para muitos era improvisada, mas para Jesus tudo estava no seu maravilhoso plano. Quando ele parava, quando ele pregava, a sua voz, as suas palavras, as suas pregações, os seus milagres eram muito grandes, de maneira que os seus discípulos se maravilhavam. Aleluia, Deus abençoe também minha irmã Jocineia. Deus abençoe, minha irmã. Então as pessoas se maravilhavam, aleluia, com os milagres de Jesus. As pessoas se maravilhavam com as curas. E eu imagino, como está escrito aqui em Marcos, no capítulo de número 10, a qual eu li nesta noite, aonde Jesus ele abençoa as crianças. Eu posso imaginar aqui, diz assim: e traziam-lhe crianças para que lhes tocassem. Deus abençoe também meu amigo William Souza. A Deus abençoe, meu irmão. Então o que acontece? Como iam muitas pessoas até Jesus ouvir a sua pregação e a sua palavra, receber cura, obviamente que as mães e os pais que estavam ali na reunião, quando Jesus pregava, a Bíblia vai dizer que traziam-lhe crianças para que eles também o tocassem. Deus abençoe também o Cauã Pimenta, em nome de Jesus. Então, irmãos, traziam-lhe crianças para que Jesus o tocasse, porque ele ia abençoar as crianças, ele ia, aleluia, louvado seja Deus, abençoar aquelas crianças. E a Bíblia vai dizer, Marcos capítulo 10, versos de número 13, e traziam-lhe criança para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que traziam. Imagine bem você, Deus também abençoe o Rodolfo Rocha, imagine bem você, minha irmã, meu irmão, como é bom você estar na presença de Deus e ver os seus filhos sendo abençoados pelo Senhor, ver o Senhor abençoando a sua família. Então, quando Jesus ia pregar, obviamente, as mães e os pais tinham o maior prazer dos seus filhos irem até Jesus Cristo, porque Jesus, ao tocar nelas, obviamente, ele estava abençoando elas. Jesus estava abençoando, Jesus estava ali orando pelas pessoas
trazendo a bênção de Deus. E a Bíblia vai dizer que quando essas crianças vinham até Jesus para poder tocar nele, receber bênção, receber milagres, serem abençoadas, aleluia, até mesmo receber um conselho de um Pai amoroso, que é o nosso Jesus Cristo, nosso Deus, e a Bíblia vai dizer, mas os discípulos o repreendiam, aleluia, para que eles não levassem os seus filhos até Jesus. Tipo assim, olha, vocês vão atrapalhar Jesus, vocês vão atrapalhar a pregação, vocês vão atrapalhar o mestre curar as pessoas. Então, para os discípulos, aquelas crianças iriam atrapalhar Jesus realizar milagres. Para os discípulos, aquelas crianças, eles pensavam dessa forma, as crianças vão atrapalhar, as crianças vão fazer isso, as crianças vão fazer aquilo, e vai acabar atrapalhando. Mas eu acho interessante, São Marcos capítulo 10, verso 13, e traziam-lhe crianças para que eles tocassem, mas os discípulos os repreendiam. Ou seja, quando as criancinhas queriam ir até Jesus, tocar em Jesus, provavelmente ficar ali juntos com Jesus, ouvir as suas parábolas, e aprendendo também, porque criança também aprende, irmãos. Se você ensinar uma coisa boa para o seu filho, ele vai aprender. E as crianças são bênçãos de Deus. A Bíblia diz que os filhos são heranças do Senhor. Então, a Bíblia diz que eles começaram então a repreender os discípulos, dizendo, não leva essas crianças até Jesus, vai atrapalhar Jesus. Provavelmente os pais ficaram ali com o coração apertado. Eu queria tanto que minhas crianças estivessem ali com Jesus. Queria tanto que as minhas crianças estivessem ali perto dele, ouvindo as suas parábolas, recebendo milagres. Porque realmente é muito bom você estar com alguém que é bondoso, com alguém que lhe abençoa, com alguém que lhe trate bem, com alguém que te fala a verdade, com alguém que lhe ensina o caminho certo. E Jesus estava ali para isso, para ensinar o caminho certo, para poder dirigir a vida das pessoas, para poder dar-lhes conselho, para poder mostrar qual é o lado certo, a vida que nós devemos viver. E o nosso mestre Jesus Cristo, ele ficava rodeado de muitas pessoas, e os discípulos provavelmente ficavam ali para poder ver que não ia causar nenhuma muvuca. Tá entendendo? Ficava tudo perto ali, cuidado para não incomodar Jesus. E quando veio essas crianças, que os pais trouxeram para Jesus tocar, para Jesus abençoar, a Bíblia vai dizer, mas os discípulos repreendiam, aleluia, para que não levasse até Jesus. Mas o verso de número 14 de Marcos capítulo 10 diz, Jesus, porém, vendo isso, indignou-se. Então, Jesus estava observando tudo aquilo, o que estava acontecendo. Ele pregando, as crianças querendo chegar até ele para ouvir também a palavra de Deus, mas a Bíblia diz que o discípulo repreendia, os pais repreendiam as crianças para não chegar até Jesus. E Jesus, a Bíblia diz que ele indignou-se, em Marcos capítulo 10, verso 14, e disse, deixai vir os pequeninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Irmãos, quando eu olho para essa palavra, claro que eu vejo ali Jesus chamando as crianças, dizendo, deixa as crianças virem até mim, deixa eu abençoar as crianças. E a palavra de Deus vai dizer, aleluia, glória a Deus, porque dos tais é o reino de Deus, aleluia. O reino de Deus, aleluia, louvado seja Deus. Irmãos amados, é para aqueles que são humildes, para aqueles que querem receber o reino de Deus como uma criança. E o que quer dizer a palavra de Deus? Quer dizer, que é receber o reino de Deus como uma criança, trazendo para os nossos dias? Quer dizer, Deus, como é que Deus nos trata? Como é que nós devemos receber o reino de Deus como uma criança? Quer dizer, de maneira singela, de maneira humilde, de maneira confiante, de maneira sincera. Então uma criança,
ela não tem maldade. Uma criança, aleluia, ela não tem maldade. Ela é pura, ela é sincera. Aleluia, louvado seja Deus. Então, quando você recebe o reino de Deus, aleluia, você é abençoado. Glória a Deus, porque você recebe o reino de Deus humildemente. O que é isso? Receber o reino de Deus é aceitar Jesus, aceitar as ordens de Jesus, aceitar, aleluia, o reino do Senhor, aleluia, na sua vida. E Jesus diz: em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-as nos braços, impondo-lhe as mãos, os abençoou. Então Jesus, ele abençoa as crianças, Jesus abençoa os pais, Jesus abençoa os filhos. Então que Deus venha abençoar os irmãos nesta noite, que nós possamos ser, irmãos, como criança, humildes, para poder receber o reino de Deus. Deus abençoe também a Patrick Félix nessa noite, em nome de Jesus Cristo, louvado seja Deus, aleluia. Que Deus venha abençoar os amados irmãos, em nome de Jesus.